Meu nome é Alice e acabei de fazer 32 anos. Desde que me entendo por gente, meu aniversário sempre foi uma nota de rodapé na história da minha família, enquanto as comemorações do meu irmão mais velho, Léo, são tratadas como feriados nacionais. Este ano, decidi não mandar nenhum lembrete. Em vez disso, usei um bônus de desempenho de R$ 400.000, que ninguém da minha família sabia que existia, para comprar um chalé na serra só para mim. As notificações no meu celular enlouqueceram quando eu postei, casualmente, algumas fotos online. Antes de eu contar a história de como finalmente me posicionei sem dizer uma única palavra, por favor, deixe um comentário me dizendo de onde você está assistindo e se inscreva se você já teve que criar sua própria comemoração quando as pessoas que deveriam se importar simplesmente esqueceram. Eu fui criada no Morumbi, um bairro nobre, onde os gramados meticulosamente aparados combinavam perfeitamente com as vidas meticulosamente curadas que todos fingiam levar. Nossa casa de 5 quartos era o palco para o que, de fora, parecia a família brasileira idílica. Mas dentro daquelas paredes, a dinâmica de poder era gritante. Meu irmão Léo era o Sol, e o resto de nós éramos apenas planetas em sua órbita. Meu pai, Roberto, acumulou sua fortuna no mercado financeiro, chegando ao cargo de diretor executivo em uma grande firma quando eu ainda estava no ensino fundamental. Ele nunca perdia uma oportunidade de se gabar de Léo seguir seus passos financeiros. Quando Léo entrou para a equipe de debate do colégio, meu pai levou a família inteira para jantar na churrascaria mais exclusiva da cidade. Quando fui aprovada com louvor no vestibular mais concorrido do país, ele me deu um tapinha distraído no ombro e murmurou: "Que ótimo, querida", antes de seus olhos voltarem para o noticiário econômico. Minha mãe, Catarina, era igualmente culpada. Uma ex-debutante que canalizou suas ambições para se tornar uma figura proeminente em vários conselhos de caridade, ela dedicava sua existência a exibir os triunfos de Léo. Nossa sala de estar era um monumento a ele. Troféus, certificados emoldurados e fotografias profissionais narravam cada uma de suas conquistas. Meus próprios prêmios acadêmicos descobri por acidente aos 15 anos, enquanto procurava decorações de Natal, estavam guardados em uma caixa de papelão no sótão. O contraste gritante em como nossos sucessos eram valorizados ficou agonizantemente claro no meu 10º aniversário. Desci as escadas correndo naquela manhã, vibrando de empolgação, esperando pelo menos uma pilha de panquecas com uma vela. Em vez disso, encontrei meus pais e Léo debruçados sobre uma pilha de brochuras universitárias brilhantes. Léo estava no último ano do ensino médio e, aparentemente, planejar o itinerário de visitas aos campos era um assunto urgente que não podia ser adiado, nem mesmo pelo meu aniversário. O dia passou sem bolo, sem cartão, nem mesmo um simples reconhecimento, até que minha mãe soltou um suspiro por volta da hora do jantar. "Oh, meu Deus, Alice, eu esqueci completamente que era seu aniversário hoje", ela exclamou, sua expressão mais de vergonha por seu lapso do que de remorso genuíno. Estivemos tão consumidos com as inscrições do Léo para a faculdade. Meu pai mal ergueu os olhos do prato. "Nós compramos algo para você neste fim de semana", ele ofereceu, uma promessa que foi esquecida tão rapidamente quanto meu aniversário. Léo, por sua vez, parecia felizmente inconsciente da disparidade. Sendo 4 anos mais velho, ele aceitava o louvor e a atenção constantes como seu direito de nascença, absorvendo tudo como uma esponja. Embora nunca tenha sido intencionalmente cruel comigo, ele vivia dentro de uma bolha de privilégio que o tornava alheio à maneira como eu era constantemente empurrada para as margens. Nas raras ocasiões em que parecia me notar,
Ele podia me lançar um elogio genérico ou se oferecer para me deixar acompanhá-lo com seus amigos, como se estivesse me concedendo uma grande honra. As reuniões de família eram especialmente difíceis. Avós, tios, tias e primos gravitavam em torno de Léo, ansiosos para ouvir sobre suas últimas realizações, seus interesses amorosos ou suas ambições de carreira. Eu geralmente ficava sentada em silêncio, beliscando a comida no prato, respondendo a uma pergunta ocasional e superficial sobre a escola, mas principalmente me sentindo como se fosse invisível. Os jantares de feriado inevitavelmente se transformavam em celebrações de qualquer coisa que Léo tivesse conquistado mais recentemente, com brinde após brinde sendo erguido ao seu futuro sucesso. Quando eu tinha 16 anos, tentei conversar com meus pais sobre como o favoritismo deles estava me afetando. Levei semanas para criar coragem e planejei meticulosamente minhas palavras para evitar soar chorona ou invejosa. Escolhi uma noite em que Léo estava fora com amigos. Mãe, pai, podemos conversar por um minuto? Zrenia, comecei, meu coração batendo forte contra as costelas. Claro, querida, respondeu minha mãe, com os olhos ainda grudados no tablet. Respirei fundo, com a voz trêmula. Eu sinto que há uma diferença enorme na forma como vocês me tratam em comparação com o Léo. Parece que minhas conquistas não significam tanto. Meu pai baixou os óculos de leitura. Sua expressão era de irritação com a interrupção. Isso é um absurdo, Alice. Temos um orgulho imenso de nossos 2 filhos. Mas vocês nunca demonstram isso comigo, insisti, minha voz tremendo. Vocês esquecem dos meus eventos, esquecem dos meus aniversários, mas o Léo ganha festas enormes, presentes caros e elogios sem parar. Minha mãe finalmente largou o tablet com um suspiro dramático. Querida, seu irmão está em um momento crucial da vida dele. As coisas que ele conquista agora moldarão todo o seu futuro. Você ainda é jovem. Sua hora vai chegar. Além disso, meu pai acrescentou com desdém, Léo se expõe, ele vai atrás. Você sempre foi a mais quieta. Não podemos comemorar o que não sabemos. A conversa terminou com suas garantias vazias de que nos amavam igualmente. Mas absolutamente nada mudou. Se alguma coisa, minha tentativa de apontar a disparidade pareceu deixá-los na defensiva e ainda menos inclinados a prestar atenção à minha vida. A faculdade se tornou minha rota de fuga. Escolhi uma universidade em Curitiba, em parte por seu excelente programa de comunicação, mas principalmente porque era longe o suficiente de casa para me permitir construir uma vida própria. Eu nutria uma esperança secreta de que a distância os fizesse sentir minha falta, que os forçasse a me ver como um indivíduo, em vez de apenas a irmãzinha do Léo. Eu esperava que a ausência, de fato, fizesse seus corações se afeiçoarem. Eu esperava que eles finalmente reconhecessem o que estavam perdendo por me ignorarem por todos aqueles anos. Eu estava profundamente enganada. O padrão estabelecido de aniversários esquecidos não melhorou com a idade ou a distância. Se alguma coisa, o fato de eu estar na faculdade e depois estabelecendo minha carreira em Curitiba tornou ainda mais conveniente para minha família relegar meus dias especiais para o fundo de sua lista de prioridades. 3 aniversários específicos se destacam em minha memória como marcadores particularmente dolorosos da minha invisibilidade contínua. Minha festa de 15 anos deveria ter sido um marco. Em nossa comunidade, as festas de debutante eram eventos extravagantes, muitas vezes tão elaborados quanto casamentos, com as meninas recebendo sessões de fotos profissionais, buffets completos e, às vezes, até carros novos. Por semanas antes da data, eu deixava pistas para meus pais,
deixando revistas de planejamento de festas abertas na mesa de centro e circulando a data em todos os calendários da casa. 2 dias antes do meu aniversário, minha mãe mencionou casualmente durante o jantar: Alice, vamos precisar te deixar na casa da sua tia Joana no fim de semana. Seu pai e eu vamos levar o Léo para visitar a FGV para um evento especial de recrutamento de ex-alunos. Foi um convite de última hora que não podíamos recusar. Neste fim de semana? Zrenia, sussurrei, minha voz quase inaudível. Mas, sábado é o meu aniversário, meus 15 anos. O brilho de reconhecimento seguido por uma onda de culpa no rosto da minha mãe confirmou tudo. Ela havia esquecido completamente. De novo. Oh, querida, eu sinto muito, muito mesmo, disse ela, pegando minha mão sobre a mesa. A visita à FGV foi agendada meses atrás. É uma oportunidade tão crucial para o Léo. Podemos comemorar quando voltarmos, ok? Talvez possamos te levar para comprar algo realmente especial. Léo, pelo menos, teve a decência de parecer desconfortável, cutucando a comida enquanto evitava meu olhar. Meu pai, no entanto, apenas parecia irritado com o inconveniente dos meus sentimentos. A FGV é a faculdade dos sonhos do Léo, Alice. Isso pode definir o rumo de toda a sua carreira. Certamente você pode entender que é mais importante do que uma festa de aniversário que pode acontecer a qualquer momento. Passei meus 15 anos comendo bolo velho com minha avó, que pelo menos teve a presença de espírito de me comprar um cartão, enquanto meu feed de mídia social se enchia de imagens das minhas colegas em suas celebrações elaboradas. Enquanto isso, meus pais postavam uma série de fotos de Léo visitando o campus da FGV, suas legendas brilhando de orgulho por seu filho genial. Meu aniversário de 21 anos, outro marco significativo, coincidiu com o noivado de Léo com sua namorada da faculdade, Sofia. Em vez de reconhecer que poderíamos celebrar os 2 eventos, meus pais agendaram uma festa de noivado luxuosa para o exato fim de semana do meu aniversário. Quando apontei isso durante um telefonema, minha mãe pareceu genuinamente confusa. Mas, querida, um noivado é uma ocasião única na vida, e toda a família já está vindo para isso. Você pode tomar uns drinks com seus amigos da faculdade a qualquer hora. Fui à festa, sorri para as fotografias e fiz um brinde sincero ao meu irmão e sua futura esposa. Nenhuma pessoa mencionou que também era o fim de semana do meu aniversário, até que minha prima Maia, que sempre foi mais observadora que o resto da família, me puxou de lado. Seu aniversário não é neste fim de semana também? Logramos, ela perguntou, com preocupação genuína nos olhos. Ontem, na verdade, admiti em voz baixa. Meu Deus, Alice, que horrível. Eles ao menos disseram alguma coisa? Eu apenas dei de ombros, tentando parecer indiferente, embora meus olhos estivessem ardendo com lágrimas não derramadas. Mamãe mandou uma mensagem ontem de manhã. Papai não mencionou. Maia olhou para o outro lado da sala, para meus pais, que sorriam radiantes enquanto desfilavam com Léo e Sofia na frente de parentes distantes. Isso é muito errado. Sinto muito. Quando meu aniversário de 25 anos chegou, eu já tinha parado de esperar qualquer forma de reconhecimento. Eu havia construído uma vida sólida para mim em Curitiba, cultivado um grupo de amigos genuínos que me valorizavam e estava fazendo meu nome em minha carreira de comunicação estratégica. Ainda assim, uma pequena parte infantil de mim mantinha a esperança de que completar um quarto de século pudesse finalmente ser registrado como significativo para minha família. Naquele ano, Léo recebeu um prestigioso prêmio da indústria e a cerimônia caiu no dia do meu aniversário. Minha família não apenas compareceu ao evento em massa, mas também organizou um jantar surpresa de congratulações para ele depois.
Recebi uma mensagem de grupo da minha mãe no dia seguinte. Espero que você tenha tido um bom aniversário, Alice. Desculpe por não termos ligado ontem. A cerimônia do Léo foi uma loucura. Beijos. O contraste entre nossas celebrações não poderia ser mais gritante. No aniversário de 30 anos de Léo, meus pais fretaram um iate para um cruzeiro ao pôr do sol, convidando 60 pessoas. No seu 32º, eles o surpreenderam com uma viagem em família para Bariloche, alugando um chalé com acesso direto às pistas de esqui por 10 dias. No seu 35º, no ano passado, eles contrataram um chefe de cozinha renomado para um jantar íntimo em sua casa, trazendo os amigos de faculdade de Léo de todo o país. Minha melhor amiga, Cleo, testemunhou muitas dessas decepções ao longo dos anos. Depois que meu 30º aniversário passou com apenas um cartão atrasado dos meus pais e uma mensagem rápida de Léo, ela finalmente perdeu a paciência. Isso é negligência emocional, Alice, ela declarou, enquanto tomávamos uma garrafa de vinho em seu apartamento. Você tem que confrontá-los diretamente sobre como isso é completamente errado. E o que isso resolveria? Zrenia, suspirei, enchendo meu copo. Eles só vão ficar na defensiva, me dizer que estou sendo sensível demais ou prometer fazer melhor da próxima vez e depois esquecer tudo de novo. Então qual é a alternativa? Zrenia, ela pressionou. Apenas aceitar ser tratada como uma coadjuvante na história da sua própria família pelo resto da sua vida? Eu não tinha uma resposta para ela na época. No ano passado, tentei uma tática diferente. Mencionei casualmente em telefonemas nas semanas que antecederam meu aniversário que estava ansiosa para fazer 31 anos e estava pensando em tirar o dia de folga do trabalho. As dicas foram completamente ignoradas. Meu aniversário chegou e partiu com uma mensagem de texto da minha mãe com 2 dias de atraso e silêncio total do meu pai e de Léo. Foi nesse momento que algo dentro de mim finalmente quebrou. Chorando no meu travesseiro naquela noite, tomei uma resolução. Eu pararia de esperar reconhecimento de pessoas que provaram, repetidamente, que eram incapazes de dá-lo. Eu pararia de me tornar vulnerável à mesma dor, ano após ano. Mais importante, eu começaria a celebrar a mim mesma, em vez de esperar por uma validação que nunca viria. Eu não tinha ideia na época de quão profundamente essa decisão mudaria tudo. Enquanto minha família estava consistentemente ignorando meus marcos pessoais, eu estava silenciosamente construindo uma carreira que até eles teriam que reconhecer. Depois de me formar com honras na Universidade em Comunicação, consegui um emprego de nível inicial em uma agência de médio porte em Curitiba. O salário era modesto, mas a experiência era inestimável. Por 3 anos, absorvi tudo o que pude, me voluntariando para projetos extras e ficando até tarde para aprender os meandros da comunicação estratégica. Quando minha chefe saiu para se juntar à Vanguarda Comunicação Estratégica, uma das principais firmas do país, ela me convidou para ir com ela. Significava mais horas de trabalho e uma pressão imensa, mas também um salto significativo tanto no salário quanto no prestígio. Quando liguei para meus pais para dar a notícia, a resposta do meu pai foi previsivelmente desdenhosa. Comunicação, é? Bem, suponho que alguém tenha que fazer isso. Embora eu sempre tenha imaginado que você acabaria indo para o mercado financeiro como seu irmão. Engoli minha decepção e despejei minha energia na nova oportunidade. A Vanguarda lidava com grandes marcas internacionais e, embora eu tenha começado em um cargo júnior, rapidamente fiz meu nome através de uma combinação de visão criativa e execução meticulosa. Eleonora Viana, a diretora executiva de criação,
começou a notar meu trabalho cerca de 1 ano depois de eu entrar na empresa. Quando uma grande empresa de tecnologia procurou a Vanguarda para reformular toda a sua linha de produtos para os mercados da geração Z e Millennials, Eleonora me adicionou inesperadamente à equipe de apresentação. Seu relatório de insights demográficos na última conta foi brilhante. Ela explicou quando perguntei por que fui escolhida. Você entende esses consumidores mais jovens de uma forma que alguns de nossos profissionais mais seniores simplesmente não entendem. Eu preciso dessa perspectiva. A apresentação foi um sucesso retumbante e, de repente, me vi como a segunda no comando de uma conta multimilionária. Nos 2 anos seguintes, dediquei minha vida a essa campanha, muitas vezes chegando ao escritório antes do nascer do sol e saindo muito depois do anoitecer. Perdi aniversários de amigos, cancelei planos de férias e coloquei minha vida pessoal em espera para garantir que o lançamento fosse impecável. Minha dedicação foi muito além do que era exigido. Quando outros membros da equipe reclamavam do meu perfeccionismo, Eleonora me apoiava completamente. A Alice tem uma visão para esta campanha. Ela dizia a eles: confiem nos instintos dela. O lançamento superou todas as expectativas. A marca de tecnologia viu um aumento de 42% nas vendas apenas no primeiro trimestre. Revistas do setor escreveram estudos de caso sobre nossa abordagem e o cliente imediatamente dobrou seu orçamento anual com a Vanguarda. 4 meses após o lançamento, todos os funcionários foram convocados para uma reunião surpresa de toda a empresa. O CEO, Martinho Soares, raramente se dirigia a toda a equipe, então o ar estava denso de especulação. Graças a um desempenho recorde neste trimestre, anunciou Martinho, a Vanguarda distribuirá bônus de participação nos lucros para todos os funcionários. Uma onda de aplausos varreu a sala. Além disso, ele continuou assim que o barulho diminuiu: queremos reconhecer vários indivíduos cujas contribuições extraordinárias tornaram este sucesso possível. Ele chamou vários chefes de departamento que fizeram breves discursos. Quando Eleonora pegou o microfone, ela falou sobre o sucesso sem precedentes da conta de tecnologia. Mas a verdadeira arquiteta desta campanha, disse ela, sua voz projetando-se pelo centro de conferências, foi alguém que personifica o futuro da Vanguarda. Alice Parker, você poderia se juntar a mim? Atordoada, fui até a frente da sala. Eleonora detalhou elementos específicos da campanha, creditando-me pelo nome por cada inovação. Martinho voltou ao microfone, apertando minha mão com firmeza. Alice representa o tipo de talento que impulsiona esta empresa, disse ele. E nós acreditamos em recompensar um desempenho excepcional. Eleonora, você gostaria de dar a notícia? Eleonora sorriu calorosamente para mim. Alice, em reconhecimento à sua contribuição para a campanha mais bem-sucedida da história da Vanguarda, o Conselho aprovou um bônus de desempenho especial de R$400 mil, a ser pago além da sua participação regular nos lucros. A sala explodiu novamente, fiquei ali, paralisada, certa de que tinha ouvido errado. R$400 mil era quase todo o meu salário anual. Mais tarde naquela tarde, uma carta formal, confirmando o bônus, chegou na minha caixa de entrada. Sentei-me à minha mesa, olhando para ela, incrédula. Meu primeiro instinto foi ligar para meus pais. Certamente este nível de sucesso profissional, com uma recompensa financeira tão tangível, finalmente os impressionaria. Peguei meu telefone e, em seguida, lentamente o coloquei de volta na mesa. Apenas no mês anterior, durante uma rara visita a São Paulo, eu tinha tentado contar a eles sobre um prêmio menor da indústria que eu havia ganhado. Meu pai me interrompeu no meio da frase para atender a uma ligação de Léo e depois esqueceu completamente que eu estava lhe contando algo.
A memória daquela dispensa casual ainda era nítida. Percebi que compartilhar a notícia do meu bônus provavelmente seria recebido com uma minimização semelhante. Ou pior, eles poderiam de repente fingir interesse em minhas finanças depois de anos tratando minha carreira como uma busca trivial. De qualquer forma, o momento seria manchado. Decidi ali mesmo manter o bônus em segredo. Essa conquista era só minha. A validação da minha indústria, dos meus colegas e da minha mentora significava mais do que a aprovação tardia da minha família jamais poderia significar. Naquela noite, abri uma nova conta poupança de alto rendimento e configurei o depósito direto para o bônus. Pela primeira vez, eu teria economias significativas. A independência financeira sempre foi meu objetivo, mas isso representava algo muito mais profundo, uma medida concreta do meu valor que ninguém poderia diminuir ou tirar. Comemorei discretamente naquela noite com a Cleo, que gritou de alegria quando eu lhe contei. Isso é gigantesco, Al. Precisamos de champanhe, daquele bem caro. Enquanto brindávamos ao meu sucesso, Cleo fez a pergunta inevitável. Então, o que você vai fazer com toda essa grana? Eu sorri, uma leveza se espalhando pelo meu peito. Ainda não tenho certeza, eu disse. Mas seja o que for, vai ser só para mim. Eu não tinha ideia, então, de quão proféticas essas palavras seriam, ou como elas desencadeariam uma série de eventos que finalmente forçariam minha família a me ver sob uma nova luz. À medida que meu 32º aniversário se aproximava, os sinais familiares de negligência iminente apareceram pontualmente. O grupo de conversa da família no WhatsApp estava em constante agitação por causa do planejamento da festa de promoção do Léo. Após uma década em sua empresa, ele estava sendo nomeado vice-presidente, uma conquista que meu pai repetidamente se referia como o momento de maior orgulho da minha vida. Minha mãe estava consumida com o planejamento da festa, debatendo opções de cardápio e coordenando arranjos de viagem para a família estendida. 2 semanas antes do meu aniversário, ela ligou para discutir o presente da família para o Léo. Estamos pensando em juntar todo mundo para comprar uma garrafa de whisky vintage, ela explicou. Daria cerca de R$3.000 de cada um. Eu concordei em contribuir, sabendo que era mais fácil do que discutir. Quando a ligação estava terminando, minha mãe acrescentou: "Ah, e vamos precisar que você tire folga naquela sexta-feira daqui a 3 semanas para a festa. Seu pai está insistindo que todos estejam lá na quinta à noite para um jantar em família." Nenhum deles mencionou meu aniversário que se aproximava, embora eu soubesse que estava marcado no calendário da família na cozinha deles. Depois da decepção final do ano passado, eu havia feito uma escolha consciente de não lembrá-los. Este ano, eu queria conduzir um experimento. O que aconteceria se eu não dissesse nada? A manhã do meu aniversário chegou, uma terça-feira perfeita. Verifiquei meu celular. E-mails do trabalho, mensagens de aniversário da Cleo e de alguns outros amigos, mas nada da minha família. Nem mesmo a mensagem sem entusiasmo que minha mãe geralmente conseguia enviar até o meio da tarde. Eu tinha tirado o dia de folga do trabalho, um pequeno ato de rebelião. Depois de um longo banho, fui à minha cafeteria favorita e me dei de presente um café da manhã extravagante. Sentada perto da janela, rolei ociosamente por anúncios de imóveis no meu celular. Eu presumia que a compra de uma casa ainda estava a anos de distância, mas meu bônus inesperado havia mudado o cálculo. Uma ideia começou a tomar forma. Um anúncio chamou minha atenção. Um chalé com vista para um lago a 2 horas de Curitiba, em uma pequena cidade na serra conhecida por suas paisagens deslumbrantes. A casa de 3 quartos estava listada por um preço que faria do meu bônus uma entrada muito substancial.
Por impulso, liguei para a corretora, Rebeca. Para minha surpresa, ela atendeu imediatamente. Na verdade, estou em Curitiba hoje mostrando imóveis, disse ela. Eu poderia encontrá-la esta tarde, se você estiver falando sério. 3 horas depois, eu estava sentada em frente a Rebeca, revisando os detalhes sobre a propriedade. Imóveis para investimento nesta região têm se valorizado constantemente, explicou ela. O mercado de aluguel por temporada é extremamente forte. Os proprietários atuais estavam motivados e ela poderia organizar um tour virtual naquela semana. No final da tarde, eu estava de volta ao meu apartamento, assistindo a um tour virtual ao vivo do chalé. Quanto mais eu via, mais conseguia me imaginar lá. Manhãs na varanda com café, noites perto da lareira de pedra com um livro. Quando o tour terminou, eu sabia que a escolha financeiramente prudente era esperar. Mas algo mais profundo me compelia. Esta casa representava tudo o que minha família nunca me deu: reconhecimento, um espaço que era inteiramente meu, uma celebração do meu próprio sucesso. Com uma clareza súbita, enviei um e-mail para Rebeca. Gostaria de fazer uma oferta. Passei a hora seguinte preenchendo a papelada. Enquanto trabalhava, meu telefone permaneceu em silêncio. Nenhum desejo de feliz aniversário. Às 18h17 do meu 32º aniversário, assinei eletronicamente a oferta pelo chalé na Serra. No momento em que cliquei em enviar, uma onda de euforia e profunda satisfação me invadiu. Meu telefone finalmente tocou quando eu estava voltando para casa. Era minha mãe. Alice, querida, disse ela, com a voz animada. Preciso da sua opinião sobre o cardápio da festa do Léo. Devemos escolher o salmão ou o filé mignon? Eu a ouvi tagarelar sem nunca mencionar a data. A propósito, ela acrescentou antes de desligar. Precisamos que você busque sua tia Júlia no aeroporto para a festa. Seu pai e eu estaremos muito ocupados. Claro, mãe, respondi uniformemente. Você é uma filha tão confiável, disse ela distraidamente. O Léo tem muita sorte de ter você. Depois que desligamos, vi o e-mail de confirmação de que minha oferta havia sido enviada. Por 32 anos, eu esperei por um reconhecimento que nunca veio. Hoje, eu finalmente havia me reconhecido. A semana após meu aniversário foi um borrão de papelada e antecipação nervosa. Rebeca ligou no dia seguinte. Os vendedores aceitaram sua oferta sem contraproposta, disse ela, com a voz cheia de entusiasmo. Eles estão ansiosos por um fechamento rápido. O processo de financiamento moveu-se com uma velocidade espantosa. Por causa da minha forte posição financeira, a análise de crédito foi concluída em dias. 3 semanas depois de eu ter enviado minha oferta, no dia anterior à grande festa de promoção de Léo, assinei os papéis finais e recebi as chaves da minha casa na Serra. O momento parecia uma poesia perfeita. Na manhã seguinte, em vez de dirigir para a casa dos meus pais para o jantar pré-festa, dirigi na direção oposta, em direção às montanhas e à minha nova propriedade. Eu havia ligado para minha mãe na noite anterior com uma emergência de trabalho fabricada. Sinto muito, mãe, mas não vou conseguir ir hoje à noite. Uma conta importante está em crise. Ela ficou desapontada, mas rapidamente seguiu em frente. Bem, você ainda vai conseguir vir amanhã, certo? O Léo ficaria arrasado se você perdesse o grande dia dele. Eu prometi que iria, sabendo que não tinha a menor intenção de estar lá. Dirigir até o chalé pela primeira vez como sua proprietária foi surreal. A casa em si, um charmoso chalé em estilo A-frame de cedro, com uma varanda enorme, parecia pertencer a um cartão postal. De pé na sala de estar vazia, senti uma mistura de terror e euforia. A varanda era a verdadeira atração, oferecendo vistas desobstruídas do lago e dos picos circundantes. Eu havia trazido um colchão de ar e uma caixa térmica,
planejando acampar na minha casa vazia durante o fim de semana. Enquanto eu descarregava meu carro, uma mulher se aproximou da propriedade vizinha. "Olá, você deve ser a nova proprietária", ela chamou alegremente, carregando um prato coberto. Eu sou a Dona Margarida. Naquela noite, sentada na varanda da Dona Margarida, aprendi sobre a comunidade unida à beira do lago. Na manhã seguinte, dirigi até a cidade mais próxima e passei o dia comprando móveis essenciais. Durante o mês seguinte, passei todos os fins de semana no chalé, transformando-o gradualmente de uma casca vazia em um lar. Pintei os armários da cozinha de um verde sálvia suave, substituí luminárias datadas e mobiliei cada cômodo com cuidado. 6 semanas após a compra, tirei uma semana inteira de folga do trabalho para completar a transformação. Na sexta-feira à noite, exausta, mas profundamente satisfeita, fiquei na varanda enquanto o sol poente transformava o lago em uma lâmina de ouro derretido. A casa agora refletia minha jornada. Na sala de estar, meus prêmios profissionais emoldurados estavam pendurados ao lado de belas fotografias de paisagens. As estantes continham meus volumes favoritos e fotos dos amigos que haviam celebrado consistentemente meu valor. Aquele fim de semana se tornou um retiro pessoal. No domingo de manhã, sentada no pier com meu café, peguei meu celular. Capturei fotos da luz da manhã na água, das coloridas cadeiras Adirondack na varanda e várias fotos internas do meu trabalho de decoração. De volta para dentro, sentindo uma onda de orgulho, abri o Instagram. Criei uma postagem casual com a legenda "Ar puro da serra e fins de semana tranquilos. Meu novo lugar feliz". Hesitei por um momento antes de apertar em compartilhar, mas isso parecia diferente. Não um apelo por validação, mas a documentação de um marco pessoal. Toquei no botão e deixei meu celular de lado. Foi só no início da noite que verifiquei meu celular novamente. A postagem tinha dezenas de curtidas e comentários de amigos, e então eu os vi. Notificações de comentários da minha mãe, do meu pai e do Léo. Uma calma estranha se instalou em mim enquanto eu lia suas respostas cada vez mais frenéticas. Depois de uma vida inteira implorando por sua atenção, eu finalmente a capturei sem nem mesmo tentar. Guardei meu celular sem responder. Qualquer tempestade que estivesse se formando teria que esperar. Esta noite pertencia a mim. A manhã de segunda-feira trouxe o ataque inevitável. Mal me sentei na minha mesa quando meu celular se iluminou com uma mensagem da minha mãe. "De quem é essa casa? Você está com amigos? Me ligue imediatamente." Eu ignorei. Na hora do almoço, Léo se juntou ao coro. Mamãe e papai estão surtando com sua postagem no Instagram. O que está acontecendo? Os comentários na própria postagem se tornaram mais exigentes. Minha mãe: "Alice, eu não entendo. De quem é essa casa de veraneio? Por que você não nos contou?" Meu pai: "Alice, ligue para sua mãe. Onde você conseguiu dinheiro para uma propriedade como essa? Isso é preocupante." E Léo: "Deve ser bom desperdiçar dinheiro com aluguel de temporada enquanto o resto de nós está focado no avanço da carreira." Cada comentário revelava suas suposições centrais, que eu não poderia possuir tal lugar, que qualquer decisão importante que eu tomasse deveria ser aprovada por eles e que minhas escolhas eram frívolas em comparação com as de Léo. Pouco antes das 17 horas, uma mensagem de grupo chegou da minha mãe. "Jantar em família nesta quinta-feira, às 19 horas. Sem desculpas, Alice. Precisamos discutir isso como uma família." Os 3 dias que antecederam o jantar foram estranhamente silenciosos. Eu sabia que eles estavam reunindo seus argumentos. A noite de quinta-feira chegou com uma tempestade que espelhava meus próprios sentimentos turbulentos. Considerei cancelar,
mas algo havia mudado fundamentalmente dentro de mim. Eu não tinha mais medo da desaprovação deles. Eu havia construído algo que eles não podiam diminuir. Cheguei à casa dos meus pais precisamente às 7. A atmosfera estava carregada de tensão. Meu pai estava de pé perto da lareira, com uma bebida na mão, e Léo estava esparramado em uma poltrona, rolando o feed do celular. Foi só quando estávamos sentados à mesa de jantar que meu pai finalmente abordou o assunto. Então, Alice, ele começou, sua voz assumindo um tom de tribunal. Você se importaria de explicar aquelas fotos? De quem é aquela propriedade? Tomei um gole de vinho, encontrando seu olhar. É minha. Eu comprei no mês passado. O silêncio foi quebrado pela risada nervosa da minha mãe. Isso não é possível, querida. Casas como essa custam uma fortuna. Sim, custam, concordei calmamente. Esta custou 1.900.000. Dei 400.000 de entrada. O garfo de Léo bateu em seu prato. De onde no mundo você tiraria 400.000 reais? Recebi um bônus por desempenho no trabalho, eu disse. Minha voz firme, por liderar a campanha mais bem-sucedida da história da minha empresa. Meu pai franziu a testa. Você nunca mencionou nenhum bônus, ou qualquer campanha significativa. Não mencionei, reconheci, assim como nenhum de vocês mencionou meu aniversário 3 semanas atrás. Essa referência pairou no ar, rapidamente quebrada pela réplica defensiva da minha mãe. Alice, estivemos incrivelmente ocupados com as comemorações da promoção do Léo. São eventos únicos na vida. Sempre são, respondi suavemente. Todo ano, há alguma razão pela qual meu aniversário não vale a pena ser lembrado, enquanto as conquistas de Léo merecem semanas de fanfarra. Isso não é justo, Al. Léo murmurou, mexendo-se desconfortavelmente. Ninguém esqueceu de propósito. Não esqueceram? Zrenia perguntei, olhando para cada um deles por sua vez. Quando foi a última vez que algum de vocês se lembrou do meu aniversário sem que eu lembrasse? Quando foi a última vez que planejaram sequer um jantar simples para mim, enquanto Léo ganha festas em iates e chefes famosos? Isso não é sobre aniversários, meu pai retrucou, sua expressão endurecendo. Isso é sobre tomar decisões financeiras importantes sem consultar sua família. Por que você não nos contou? Zrenia, minha mãe, pressionou, com confusão genuína na voz. Nós somos sua família. A pergunta era o cerne de toda a nossa dinâmica disfuncional. E pela primeira vez, eu não suavizei minha resposta para protegê-los. Porque vocês nunca demonstraram nenhum interesse nos desenvolvimentos importantes da minha vida, afirmei claramente. Minhas conquistas acadêmicas, meus marcos de carreira, minhas celebrações pessoais, sempre foram pensamentos posteriores. Por que eu compartilharia meu maior sucesso com pessoas que consistentemente desvalorizaram todos os outros? Isso é um absurdo, meu pai zombou. Sempre te apoiamos. Eu ri, um som que foi surpreendentemente amargo. Não, vocês não apoiaram. Deixem-me lembrá-los. Calmamente, recontei o padrão. Meus 15 anos passados com minha tia enquanto eles levavam Léo para a FGV, meu 21º, completamente ofuscado por sua festa de noivado. Então, quando finalmente recebi um reconhecimento tangível no trabalho, decidi usá-lo para algo que me traria alegria, sem buscar uma aprovação que eu sabia que nunca viria. Léo, que estivera estranhamente quieto, finalmente falou. Eu não tinha ideia de que você se sentia assim, Al. Quer dizer, eu sabia que eles faziam mais alarde com as minhas coisas, mas não percebi que era desse jeito. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. Nós nunca quisemos fazer você se sentir menos importante. Eu acredito que vocês pensam que isso é verdade, respondi, mas suas ações provaram consistentemente o contrário. Independentemente disso, meu pai interrompeu, tentando recuperar o controle.
Comprar uma propriedade sem a contribuição da família é irresponsável. Eu já providenciei a preparação para o inverno, contrapus, e fiz amizade com vizinhos que foram mais acolhedores e prestativos do que minha própria família. Não há necessidade de ser dura, Alice, minha mãe repreendeu. Estamos apenas preocupados. Não, corrigia gentilmente. Vocês estão preocupados que eu tomei uma decisão importante sem o controle de vocês. Estão preocupados que eu conquistei algo substancial que não teve nada a ver com o Léo. E, principalmente, estão preocupados que eu finalmente parei de esperar pela validação de pessoas que se recusam a dá-la. Levantei-me, colocando meu guardanapo ao lado do prato. Não estou interessada na aprovação de vocês sobre minha compra. O que me interessa é ser vista como uma adulta independente que construiu uma vida de sucesso, não por causa do apoio de vocês, mas apesar da falta dele. Meu pai também se levantou, o rosto corado. Você está sendo dramática e ingrata. Estou sendo honesta, contrapus. E se isso parece dramático, diz mais sobre nossa família do que sobre mim. Juntei minhas coisas. Não vou comparecer ao resto das festas do Léo. Tenho um chalé para aproveitar e uma vida para viver que não gira em torno de ser uma coadjuvante no show dele. Espere, disse Léo, parecendo genuinamente angustiado. Não vá embora assim. Não estou, respondi, minha voz suavizando um pouco. Estou indo embora como alguém que finalmente reconheceu seu próprio valor. Há uma diferença. Minha mãe me seguiu até a porta, lágrimas escorrendo pelo rosto. Alice, por favor, nós podemos consertar isso. Virei-me para ela uma última vez antes de sair para a chuva agora suave. Talvez vocês possam, mas eu não vou mais prender a respiração. A viagem de volta para o meu apartamento deveria ter sido horrível, mas em vez disso, senti um profundo alívio. O peso que carreguei por anos finalmente se foi. Em vez de ir para casa, tomei uma decisão espontânea e dirigi as 2 horas até o chalé. Eu precisava acordar no espaço que criei para mim, cercada por provas tangíveis do meu próprio valor. A semana seguinte foi silenciosa. No passado, esse silêncio teria me destruído. Desta vez, pareceu pacífico. No fim de semana seguinte, Léo mandou uma mensagem. Podemos conversar? Só nós dois. Nos encontramos para um café. Ele parecia exausto. Você estava certa, ele começou, sem me encarar. Sobretudo, os aniversários, o foco em mim. Eu nunca pensei muito sobre isso. Eu me beneficiei do desequilíbrio, então por que questionar? Ele ergueu os olhos. Sua expressão era de dor. Me desculpe, Alice. Eu sinto muito de verdade por nunca ter me manifestado. Seu pedido de desculpas, inesperado e sincero, desatou um nó apertado no meu peito. Conversamos por quase 3 horas, mais do que havíamos conversado em uma década. Quando estávamos saindo, perguntei: Você gostaria de vir ver o chalé algum dia? Eu adoraria, ele respondeu com um calor genuíno. E Alice? Feliz aniversário atrasado. Minha amiga Cleo me visitou no fim de semana seguinte, trazendo champanhe e um lindo sino dos ventos para a varanda. Você finalmente parou de aceitar migalhas de pessoas que deveriam estar te dando a padaria inteira, disse ela, erguendo a taça. No trabalho, meu sucesso continuou. Eleonora, minha mentora, me indicou para um prêmio da indústria. Você encontrou sua voz, ela me disse. Há uma confiança em você agora que comanda a atenção. 3 semanas após nosso confronto, minha mãe enviou uma mensagem de texto cuidadosamente redigida, reconhecendo a parte deles na minha dor e pedindo para conversar quando eu estivesse pronta. Nos encontramos em um restaurante neutro. Foi difícil. Meu pai tentou direcionar a conversa para as implicações fiscais do meu investimento imobiliário, sua maneira de estender um ramo de oliveira. Não foi uma resolução, mas foi um começo. 6 meses depois, a dinâmica havia mudado.
Meus pais estavam fazendo esforços visíveis. Minha mãe ligava para fazer perguntas específicas sobre meu trabalho. Meu pai enviava artigos relacionados à minha indústria. Quando meu 33º aniversário se aproximou, recebi um convite formal pelo correio para um jantar de comemoração em um restaurante que eu amava. O jantar foi um pouco estranho, mas genuíno. Meus pais me deram um generoso vale-presente para uma loja de móveis, para aquele chalé do qual você tanto se orgulha. Léo me deu uma foto emoldurada de nós quando crianças, com uma nota no verso que dizia: "Por muitos mais anos sendo irmãos melhores." Não foi perfeito, mas foi um progresso. Mais importante, meu senso de valor não estava mais ligado à aprovação deles. O chalé se tornou meu santuário. Enquanto estou sentada na minha varanda agora, assistindo a mais um pôr do sol pintar o lago em tons de ouro e carmesim, reflito sobre o ano que passou. A dor de ser negligenciada não desapareceu, mas não me define mais. Aprendi que esperar que os outros te validem é um jogo perdido. A verdadeira validação vem de construir uma vida que te traz alegria, independentemente de quem está assistindo. Este chalé é meu lembrete diário de que sou capaz, bem-sucedida e digna de coisas bonitas. Criei este espaço para mim quando ninguém mais o faria. Se você está ouvindo isso e se sente invisível em sua própria vida, saiba que seu valor não é determinado pela capacidade de ninguém de reconhecê-lo. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer é celebrar a si mesmo. Você já teve que ser o único a dar sua própria festa? Compartilhe sua história nos comentários. Se isso ressoou com você, por favor, curta, se inscreva e compartilhe com alguém que precisa ouvir, que merece ser celebrado. Obrigada por ouvir. E lembre-se, às vezes, a família que realmente te valoriza é aquela que você constrói para si mesmo. Fim da história.